Houve um momento de comoção na cidade, muita preocupação, muito sentimento e também muito ódio, porque as pessoas ficaram apavoradas e vendo chegarem os náufragos, os feridos, os mortos. Então houve muita comoção mesmo, foi um momento muito de apreensão, a cidade toda se transformou e foi muito triste. Morreram umas 700 e tantas pessoas nos navios torpedeados, no Baipendi, no Aníbal Benévio, no Araraquara, no Arara. Então morreram mais de 700 pessoas. Tinha os artistas plásticos, os pintores, tinham dois irmãos, Álvaro e Florival Santos, se destacaram muito. E artistas de cantores, locutores, porque aqui só tinha uma rádio, que era a Rádio Difusora, a Rádio APRP. Então, estava começando os programas de auditório, os programas de telenovela que eles começaram a fazer também. E tem os cantores que eram João Melo, o João Lopes, o Dão, a Guaraci Leite França, que foi a primeira cantora do Sergipe, tinha Manuel Aragão, e os músicos Carnera, João Didó, Pinduca. Então estavam começando com muitos artistas assim de rádio. Com o perigo iminente de um bombardeio aéreo, que a cidade estava muito preocupada com isso, então criou-se a defesa civil, e ela tratou de fazer um departamento de defesa antiaérea. E estava programado para de noite, à noite, a partir das 7 horas, 6 horas, 7 horas, apagavam-se as luzes da cidade. Os postes, as lâmpadas dos postes foram pintadas de preto, onde a lâmpada em cima, a metade da pessoa só refletia para baixo. As casas, as pessoas usavam panos ou papéis pretos ou azuis escuros nas janelas. Na rua tocava-se o toque de recolher, ninguém saía na rua, ninguém podia acender um fósforo na rua, nem nada. Os carros paravam e quando tinham de andar as ambulâncias e tal, andavam com uma luz que em cima, a parte de cima, era escura, para só refletir para baixo. Então, tinha um toque de recolher, proibido as reuniões públicas, e só quem tinha direito a andar nas ruas, depois de 9 horas, eram os artistas de rádio, os artistas de cassinos, dos cabarés, e os operários. Aracaju era abastecido por navios. Então, naquele tempo, quando torpedearam os navios brasileiros, então ficou muito difícil o meio de comunicação. Tínhamos da leste pelo Estrada de Ferro, que era de Salvador até Aracaju. Mas o material, os produtos que vinham do sul do país ficaram escassos. Então houve o racionamento, como também houve o racionamento de gasolina, que poucos carros, os carros particulares, foram proibidos de andar, andavam uma vez na semana. Tal. Houve também uma limitação. E passaram a usar o gasogênio. Alguns carros só podiam funcionar com gasogênio, que era um tubo, como hoje tem esses gás, o cava-gás, tem um gasogênio que ficava na parte exterior do carro. Eles argolavam tal, e funcionava a gasogênio. Os principais, o Sergipe e o Cotinguiba, os dois times centenários hoje. E tinha palestra, o Olímpico, que era os atletas do Olímpico, a maior parte eram do Exército Brasileiro. No interior tinha o Passagem, tinha o Riachuelo,
Estância tinha o Santa Cruz, o Estanciano, eram esses times que tinham aqui. Os quinta colunas torciam pelo eixo, pelo Hitler, né, o eixo. E os democratas, que o Brasil entrou na guerra com os Estados Unidos e Inglaterra, então esses torciam pelo Roosevelt, né? Eram adeptos do Roosevelt também, contra Hitler, mas quinta colunas tinham aqui algumas em Sergipe. Não tinham assim italianos, comerciantes como Nicola Mandarino, o Vicente Mandarino, que eram dois irmãos que sofreram também repressões. Os frades, que eram os frades do convento do Santo Antônio, que eram alemães, então eles também sofreram represália. Falam que eles transmitiam, que eles deram um apoio logístico para os submarinos, por exemplo, mantimento do submarino, combustível, né? Então falavam que eles ajudavam, que tinham rádios transmissores, e diziam até que no cinema São Francisco, que era explorado pelos frades de Santo Antônio, que lá quando terminava a sessão de cinema, cinematográfica, eles abriam a janela e arriavam a tela e focalizavam o projetor para a barra, a entrada da barra, para dar sinais luminosos do Morse, sabe? Se comunicar com os submarinos alemães. Isso é o que contavam e foram lá, tiraram os aparelhos, talvez nem tenha sido isso, esses aparelhos que fizeram essa traição. Mas no auge, o desespero, todo mundo pegava, se pegou um rádio receptor, esse rádio era transmissor, tal. Não foi como também na casa de Nicola Mandarino, que foi toda depredada, a casa acabou-se, tiraram tudo e eles fugiram pela rua de Santa Luzia e quebraram a casa deles todinha em busca de aparelhos, transmissores e tal. Disseram que ainda encontraram, mas ninguém não foi mostrado ao público. O brasileiro ficou ao lado de Stalin porque a Rússia estava com os aliados, estava com a Inglaterra, com a América do Norte e com o Brasil. Era a turma dos aliados. E Hitler era o opositor, e todo mundo estava com ódio de Hitler pelos bombardeios, os torpedeamentos dos navios. Então só os quinta colunas é que estavam com Hitler, mas a maior parte dos sergipanos, quase a totalidade, estava com o Stalin. Com muita euforia. O Repórter Estro, que era o principal jornal de rádio brasileiro, o Repórter Estro sempre dava notícias em edição extraordinária, que vai ser assinado um armistício e tal, então toda a expectativa era grande. E uma tarde eu mesmo estava com um rádio ligado, um rádio capelinha, e aí eu vi a notícia. Quando eu vi a notícia, aí na mesma hora que a notícia saiu pelo rádio, eu vi foi alvoroço na rua, povo gritando na rua, aí eu saí, me incorporei à multidão, aí veio um carro de propaganda Guarani, que era o único carro de propaganda que tinha em Aracaju, com o seu Augusto Luz, que era um empresário e era o dono desse carro, sentado no Paralama, fazendo V da Vitória, gritando, a guerra terminou. Então foi uma festa muito bonita, muito boa. Depois teve o Carnaval da Vitória e aí voltou a paz no mundo. Olha, eu começando aqui no Palácio, o interventor Mainar Gomes, no dia 15 de agosto de 42, quando soubemos do torpedeamento, ele fez um pronunciamento e deu a notícia aqui da sacada do Palácio, a notícia oficial dos torpedeamentos. Então a multidão toda veio aqui para a praça e ouviu emocionada, ele pedindo calma, muita calma aos sergipanos e tal, mas o povo estava tão irritado, tão alterado, e saiu daqui
e foi para a casa do Nicola, quebrar a casa do Nicola, que era um líder, era um italiano, um fascista. Então foi um grande alvoroço. E o clima aí ficou muito tenso, muito apavorante, todo mundo tinha medo de um bombardeio, e o clima ficou horrível.